A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou ministrar a lição número 8, que tem como título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui, do terceiro trimestre do ano 2022. Estamos falando sobre os ataques que a igreja sofre. E agora nós vamos falar de um ataque específico contra as igrejas pentecostais. Nós estamos dentro do contexto da Igreja Assembleia de Deus e sabemos que a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, tem uma doutrina pentecostal a ser defendida e essa doutrina está sofrendo ataques. Nós temos que saber defender desses ataques e por esse motivo, nessa lição, nós vamos estudar sobre as principais doutrinas do movimento pentecostal e eu convido você a assistir essa aula até o final para que você possa compreender melhor o tema. Este vídeo é o vídeo de destaque do EBD em Foco. Você que está acostumado a assistir aí as aulas do EBD em Foco sabe que nós temos 2 vídeos. O primeiro vídeo foi postado no começo da semana usando o slide PowerPoint. Este vídeo aqui nós vamos destacar alguns pontos. Se você também está acostumado a assistir no EBD em Foco, sabe que o cenário que eu gravo é um pouco diferente desse, mas eu quero deixar aqui bem claro para os irmãos que esse vídeo é um vídeo diferente, tá? Um vídeo diferente por quê? Porque nós temos um convidado especial para participar conosco aqui. Esse convidado é o presbítero Antônio Vitor. O Antônio Vitor, ele colabora, é um dos nossos colaboradores do EBD em Foco, tem colaborado aqui há muitos anos conosco, escrevendo os textos, subsídios em PDF de adultos e jovens que você lê toda semana aqui do EBD em Foco. Então é ele que escreve um conteúdo de qualidade, conteúdo muito bom, ele tem conhecimento da palavra de Deus e ele vai ministrar juntamente comigo. Na verdade, assim, a ministração dele é dele hoje. Eu vou fazer algumas perguntas. Então, nossa aula vai ser esse estilo de perguntas e respostas. Elaborei algumas perguntas e ele vai responder essas perguntas focadas dentro da lição. Muitas perguntas aqui são dúvidas dos irmãos que os irmãos deixaram durante a semana com relação ao tema, para que nós pudéssemos abordar no vídeo de destaque. Então, vou colocar o Antônio Vitor aqui agora para que ele possa começar aqui a participar conosco, pedir para ele se apresentar, falar aí com você que está nos assistindo. E, enfim, durante a nossa aula aqui, nós vamos sempre assim procurar interagir entre nós e você que está nos assistindo também pode interagir com os comentários, deixar comentários no vídeo e depois a gente responde aí os seus comentários. Então, Vitor, palavra com você. A paz do Senhor, meus irmãos, eu me chamo presbítero Antônio Vitor, mais uma vez, muito feliz da minha parte, eu fico muito alegre e contente na presença do nosso querido amigo Herberson Pinheiro, conhecemos ele há um tempo, e a amizade permaneceu. Estamos aqui, muitas vezes, apenas escondidos atrás das letras do subsídio, das páginas do subsídio, não gostamos de aparecer muito, mas hoje atendemos graciosamente esse convite para estar aqui tirando algumas dúvidas dos irmãos que enviaram para o EBD em Foco, e assim a gente vai tentar respondê-las da melhor forma possível. Amém, amém. Obrigado, Vitor. Bem, então assim, a gente vai fazer aqui as perguntas baseadas na lição. Então, vou seguir a sequência, procurar seguir a sequência da lição para que todos nós possamos aqui aprender mais do assunto. Enquanto isso, você que está nos acompanhando, pode dar uma lida na descrição do vídeo. Nós temos link para o nosso material exclusivo, para o nosso site, o slide PowerPoint. Você pode também aproveitar, se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Então vamos lá. Primeira pergunta, aí eu anotei as perguntas aqui, tá? E eu vou passando aqui para o vídeo. Então a primeira pergunta é a seguinte: no tópico 1, o escritor explica a diferença da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O que você pode destacar em relação a isso, Vitor? O que você pode dizer, destacar nesse tópico em relação a essa diferença? E qual é a real diferença da atuação do Espírito Santo nas duas alianças, tá? Quando se fala da Antiga Aliança e da Nova Aliança. Então, Herberson, é o seguinte, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele sempre esteve presente como agente ativo desde a criação. Quando nós analisamos o contexto da criação, Gênesis 1, nós vamos ver o Espírito Santo atuando diretamente dentro daquele episódio, porque o texto bíblico diz que ele passeava sobre a face do abismo, em outras traduções diz passeava pela face das águas.
Só que existe uma reviravolta no contexto bíblico em relação ao Espírito Santo no episódio de Gênesis 6. Quando nós vamos ler lá, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia rapidinho, para a gente meditar sobre esse texto. Quando nós lemos Gênesis 6, versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Como assim? Entendemos que em Gênesis 1 a Gênesis 6, 3, esse período que ocorre de anos aí, não são períodos de dias, mas são períodos de anos, que nós entendemos nesse contexto de Adão a Noé, o Espírito Santo ele habitava na terra. É bom destacarmos essa expressão. O Espírito Santo habitava na terra. Amém até aí? Amém. Mas de um modo totalmente distinto que nós vamos ver quando nós chegarmos para explicar de Atos capítulo 2. Quando chegou Gênesis 6 e 3, aqui a tradução que eu li é arque, mas esse termo contender com o homem, contenderá, ele seria melhor traduzido por permanecer ou permanecerá. O que Deus está afirmando ali é que o Espírito Santo, o Espírito dele, não podia mais permanecer na terra, coabitando na terra com o homem na situação agravada pelo pecado que se encontrava. Nós vemos claramente no texto do dilúvio que foi necessário Deus derramar um juízo, né, livrando apenas Noé e sua família dentro da arca. Porém, a partir desse episódio do dilúvio, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo de forma pontual em pessoas específicas para realizar casos específicos. Nós vamos falar isso um pouco mais à frente, mas para deixar claro assim. Então, o Espírito Santo ele vinha numa ação pontual, agia sobre aquela pessoa. Nós vamos ver também que não é apenas para capacitá-las para as obras específicas, não é só apenas isso que nós encontramos nas páginas do Antigo Testamento. Até que Joel, ele promete algo diferente. Joel, ele promete dizendo, olha, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Então, a partir dali, a promessa de Joel tira de pessoas específicas para uma grande quantidade de pessoas. Porque ele fala sobre filhos, filhas, servos, servas. Então, ele abrange uma grande quantidade de pessoas. Quando chega em Atos 2, o Allos Parácletos, que Jesus Cristo prometeu, o Allos Parácletos, o outro Consolador, aquele da mesma essência que ele tinha, ele desceria, mas dessa vez não para habitar na terra, mas para habitar na igreja, ou dentro da igreja. Era uma habitação através da igreja, através da atuação da igreja. Então, nós recebemos o Espírito Santo para habitar em nós, e não mais na terra, fora o homem, mas sim dentro do homem. E cumprindo assim a profecia que Joel fez em capítulo 2, versículo 28, que o próprio Pedro, ele narra no seu discurso. Então, nós entendemos a diferença básica é essa, é que antes do dilúvio, o Espírito Santo ele habitava na terra, com o homem, habitava na terra com o homem, essa expressão correta. Depois do dilúvio, ele foi retirado da habitação da terra com o homem para atuar no homem, e depois do derramamento do Espírito Santo, ele veio morar dentro do homem, ou no homem, mais especificamente na igreja e a sua atuação através da igreja. Certo, entendi. Então, nesse caso, né, no Antigo Testamento, será que o Espírito Santo operava somente para realizar uma obra específica, como já citou aí, ou ele também atuava no convencimento do pecado do povo? Porque a gente tem aquela ideia, né, que sim, no Novo Testamento, o Espírito Santo nos convence do pecado. E no Antigo Testamento, tinha essa ação sobrenatural do Espírito Santo para convencer do pecado? Ou era só para capacitar os reis, profetas? Como é que é esse negócio? Então, veja, Everson, existe uma interpretação equivocada de que o Espírito Santo só atuava pontualmente em uma coisa, que seria a capacitação de pessoas para obras específicas. Por exemplo, o Espírito Santo ele vinha sobre Sansão e dava uma grande força a Sansão, que nós lemos em Juízes. O Espírito Santo veio sobre Bezalel e a Oliabe para ensiná-los a fazer as coisas do templo.
não foi isso que nós lemos lá no Uhum. livro de Êxodo? Mas só que nós encontramos a atuação do Espírito Santo mais dinâmica, não, lógico que o dinamismo que nós encontramos hoje da atuação do Espírito Santo na era presente, na era da igreja, é totalmente distinto no período anterior. Mas veja, eu tenho aqui uma anotação, uma colinha, vou ler para você. Nós encontramos o Espírito Santo como agente ativo na criação, nós já falamos sobre isso, certo? Nós vemos lá um texto falando claramente sobre isso. Nós encontramos o Espírito Santo atuando através da liderança, porque ele capacitou muitos líderes para guiar o seu povo, certo? Josué, Moisés, enfim, muitas lideranças na Bíblia. Nós não vemos o Espírito Santo capacitando as pessoas para fazer a obra, como já falamos, mas nós vemos o Espírito Santo atuando indiretamente no convencimento do homem. Como assim, indiretamente no convencimento do homem? Espera aí, vamos entender essa expressão para depois não causar dizer que eu estou falando heresia aqui, tá certo? Vamos lá. A promessa de Cristo em João 16 é o seguinte: quando aquele Espírito vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós entendemos hoje que o processo da salvação ele tem uma atuação direta do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo convencendo o homem da sua situação pecaminosa para que, a partir daí, o homem comece o seu processo de salvação, que é arrependimento, fé, arrependimento, conversão, regeneração, justificação, santificação. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele atuava nos profetas para que os profetas anunciassem a palavra de convencimento para o homem. Então, o profeta ele não profetizava porque ele achava que tinha que profetizar. O profeta ele não profetizava porque ele viu o povo matando. Não, o profeta profetizava inspirado pelo Espírito Santo. Nós encontramos isso, o apóstolo Pedro falando sobre isso. Nós vemos o Espírito Santo atuando sobre Ezequiel, tanto que veio sobre mim a mão do Senhor, e o Espírito me conduziu e me levou a um vale cheio de ossos, Ezequiel capítulo 37. Nós vemos, enfim, o Espírito Santo ensinando e guiando o povo no deserto. Eu vou ler essa referência aqui, para a gente passar para a próxima pergunta. Neemias capítulo 9, versículo de número 20, a palavra de Deus fala assim, olha: e deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da tua boca, e a água lhe destes na sua sede. Ou seja, nós vemos que o Espírito de Deus, ele atuava ensinando também o povo de Deus no deserto. Então, respondendo mais específico a sua pergunta, através dos profetas, o Espírito Santo atuava no convencimento do homem, para que o homem pudesse entender, ou aqueles recebedores da profecia pudessem entender como andavam o seu pecado e, a partir daí, procurarem, buscarem a Deus, seu sacrifício, voltar a sua adoração para Deus. Eu acho que isso responde a tua pergunta. Amém? Certo, certo. Realmente esse tema ele é bem complexo, a gente não tem uma resposta direta na Bíblia, né? Então eu já vi alguns pastores falando essa visão do jeito que tu falou aí, de maneira mais indireta, né? Outros já dizendo que não, que era de jeito nenhum, outros já dizendo que não, que o Espírito Santo atuava no antigo igual ao novo. Então é bem complexo, mas eu gostei dessa tua visão aí, que é bem interessante mesmo. Então, de certa forma, o Espírito Santo sempre esteve atuando nesse processo de salvação, mesmo que seja de maneira indireta, né, na vida do povo, certo? Vamos lá. Então, passando aqui do tópico 1, vamos caminhando agora para o tópico 2, estou acompanhando aqui a revista, tá? E no tópico 2.1, a gente vê aqui falando sobre a atualidade dos dons espirituais. Então, a gente está falando aí do movimento pentecostal. O movimento pentecostal, no caso, as igrejas pentecostais, acreditam que os dons espirituais são para os dias de hoje, então a gente acredita em milagres, coisas sobrenaturais para os dias de hoje, tá? E aí surge a pergunta: como podemos combater o cessacionismo, ou seja, aqueles que dizem que os dons cessaram, tá? Eles usam alguns argumentos, dizendo que os dons foram somente para a igreja primitiva e que eles cessaram. Então isso é um ataque que a igreja sofre. Como que nós podemos combater o cessacionista?
É, eu vou tentar ser o máximo respeitoso possível, porque eu não gosto, assim, que essas pessoas polemizam tanto essa distinção, né? Principalmente de pensamentos teológicos distintos ou diferentes, e acaba achando que existe uma guerra. Não, mas os irmãos cessacionistas, eles são nossos irmãos em Cristo. Então, a própria palavra de Deus nos ensina a suportar uns aos outros. Porém, tentando ser o mais razoável possível, existe uma ideia que foi trazida através de um pensamento relativizado, de questionamentos, né? De que os dons cessaram a partir da morte do último apóstolo, certo? Uhum. Então, existe esse pensamento. O último apóstolo morreu, os dons também foram enterrados. Foram enterrados ali. Contudo, é a própria palavra de Deus, ela nos transmite que não é assim. Eu vou falar um texto aqui já e a gente explica. Mas surge um novo questionamento, se os dons não cessaram, por que que hoje em dia nós não vemos mais a manifestação dos dons como víamos antigamente? Por que é que hoje em dia nós não vemos mais o operar de Deus através dos dons como víamos antigamente? Isso é um destaque que a gente precisa trabalhar com cautela. Porque, veja, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 fala aqui: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a gente sabe que o dom espiritual possui uma utilidade direta dentro do reino de Deus para o reino de Deus. Uhum. É fato, é dentro do reino de Deus para o reino de Deus. Não é dentro do reino de Deus para o Eberson, para o Vitor, para o pastor, não sei quem. Não, é dentro do reino de Deus para o reino de Deus. Verdade. Só que hoje nós temos aquela visão de que nós não vemos mais. Mas, então, isso não parou, isso não existe mais. Se eu não vejo, então não existe mais. Então, basicamente, eu me encaminho para um pensamento meio que ateísta. Porque se eu não vejo Deus, então ele não existe. Tá entendendo? Uhum. Mas existem lugares por aí, eu conheço vários testemunhos, de que existe a manifestação clara dos dons. Eu, por exemplo, muitas vezes, eu já vi a questão do dom de interpretação de línguas na minha frente, e isso aconteceu mês passado. Línguas sendo interpretadas na minha frente. A questão é que as pessoas estão utilizando os dons como subterfúgio de glorificação pessoal. Aí cai totalmente contrário àquilo que está expresso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Utilizado para aquilo que for útil. Qual a utilidade que teria eu, presbítero Vitor, utilizando os dons espirituais para me promover? Qual a utilidade do reino? Nenhuma. Mas a gente precisa de textos bíblicos para isso. Então, veja, em nenhuma porção da Bíblia nós encontramos texto dizendo os dons cessarão após a morte do último apóstolo. Não encontramos. Mas encontramos um texto bíblico que fala assim, ó, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o prazo de validade que a Bíblia diz é a manifestação do Senhor Jesus Cristo, não a morte do último apóstolo. Uhum. Entendeu? Então, Entendi. ou seja, Paulo não está falando para apóstolos. Paulo está falando para uma igreja nova na fé, mas uma igreja cheia de dons e de manifestações espirituais, que era a igreja de Corinto. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, fala isso. De maneira que nenhum dom vos falta até a manifestação de Jesus Cristo. Aí eu pergunto, Jesus Cristo já se manifestou? Não. Então, ainda não. Então, a validade que a Bíblia deixou aqui ainda está valendo, Isso. ainda está em voga, né? Uhum. Tem aquela passagem de Coríntios também, 1 Coríntios 13, né? 13:8, que ele fala assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Aí, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.
Aí muitos usam também essa passagem para dizer que, né, quando vier o que é perfeito. Aí eu vi uma interpretação, eu não sei se foi do John MacArthur, que dizendo que o que é perfeito era o Novo Testamento. Eu achei muito estranho. Eu falei, de onde ele tirou isso? Porque o contexto aqui, se a gente analisar, também faz uma referência à vinda de Jesus. Então, o que é perfeito não veio ainda. Isso é interessante, Everson, porque assim, John MacArthur ele é um antipentecostal, não é isso? É tanto que as suas afirmações, apesar de ele ter excelentes contribuições para a teologia, mas ele é um antipentecostal, ele é totalmente contra o pentecostalismo. Acho que é dele aquele livro Fogo Estranho, não é isso? Que é Isso. bastante conhecido, enfim. Mas esse texto que tu falou é quando vier o perfeito, aquilo que não é perfeito vai ser aniquilado. E olha que essa profecia, isso é um texto profético, podemos assim dizer, ela acontece depois do quê? Do primeiro advento do Messias. E quando eu falo do primeiro advento do Messias, eu falo da sua encarnação, morte e ascensão aos céus. Uhum. Então, com toda certeza, Paulo não está apontando para um advento que já aconteceu. Paulo está apontando para um advento que acontecerá. Uhum. Então, foi interessante esse teu acréscimo aí. Eu tenho um vídeo que eu coloquei sobre dons espirituais. Na verdade, é um corte de um vídeo antigo, mas que encaixou muito bem dessa lição sobre dons. É um vídeo bem curto que está disponível aí no canal da EBD em Foco. Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui também. E tem um texto que eu escrevi recente que eu vou publicar também esse texto sobre dons espirituais. Então, se você tiver dúvidas sobre dons, assista esse vídeo e leia esse texto. Eu acho que um grande equívoco quando se fala de dons é que a gente tem a tendência de associar o dom espiritual a algo sobrenatural, é falar em línguas, é cura. E a gente tem que entender que tem dons que não têm esse caráter tão sobrenatural explícito, mas é um dom espiritual, o dom de servir, o dom de ensinar, o dom de exortar, que a Bíblia fala. Então tem vários dons. A gente não pode ficar preso somente àquela lista de 9 dons, 1 Coríntios 12, de 8 a 10. No próprio capítulo 12 de Coríntios, Paulo cita outros dons. Nós temos dons em Romanos, em Efésios, em Pedro. Então são passagens que falam de dons e que a gente tem que estudar com cuidado essas passagens, não ficar criando essa categorização assim, tipo, o dom de línguas é um dom sobrenatural e o dom de ensinar não é. Então, se eu digo que os dons cessaram, então eu vou dizer que todos os dons cessaram. Ou eu digo que todos cessaram, ou eu digo que todos continuam válidos. Porque eu acho que a gente não pode ficar fazendo essa distinção. Então, que fique bem claro que uma característica do movimento pentecostal, né, é a atualidade dos dons espirituais. Então, dá uma lida no texto, assista o vídeo, que você vai se aprofundar nesse tema. Então, vamos lá, continuando aqui, Vitor, para nossas perguntas. Enfim, eu coloquei mais uma pergunta aqui sobre os cessacionistas, responde rapidinho aí. Tu acha que as igrejas cessacionistas estão perdendo espaço no meio evangélico por causa disso? Eles estão perdendo alguma coisa por causa disso? Na verdade, Eberson, eu acredito que existe uma ascensão. A igreja cessacionista ela possui, né, o pensamento cessacionista, ele possui um crescimento, mesmo que hoje em dia nós não vemos tão assustador como foi a explosão do movimento pentecostal, principalmente a partir do acontecimento da Rua Azusa, certo? Através de William Seymour, as matérias do The New York Times, onde filas e filas, filas quilométricas, né, para visitarem a casa da Rua Azusa, lá, os acontecimentos sobrenaturais que ocorreram na Rua Azusa, e a expansão do pentecostalismo foi algo grandioso. A prova que a obra do Espírito Santo ela é magnífica. Mas a questão do cessacionismo, existe um crescimento ascendente, apesar de que não tão expressivo como o pentecostalismo, mas existe. Porque o que nós estamos vendo hoje é aquela relativização das coisas. Então, eu conheço, por exemplo, um irmão
um amigo meu, pernambucano, não vou falar o nome dele aqui para questão de ética, que ele era pentecostal fervoroso, fervoroso, mas eu falo a você que era fervoroso. Ele foi ler um livro, esse livro trabalhou na mente dele de uma forma tão grande que influenciou ele, tá entendendo? E depois do tempo ele disse, eu era louco quando eu falava em línguas estranhas. Aquilo ali era loucura. Aí, então, você percebe que é como se fosse uma fração mínima, mas existe um crescimento. São cuidados. Eu, conversando com a minha esposa esses dias, aqui para finalizar, eu disse a ela, nós não temos que aprender a pregar o que acreditamos. Isso é um erro. Nós precisamos aprender a defender aquilo que acreditamos. Porque se eu sei defender, eu consigo pregar. Tem gente que quer pregar sem aprender a defender. Entendeu? Você sabe que a minha área de estudo, de especialidade é escatologia, mas sobre o pentecostalismo, tem pessoas até hoje que não sabem porque são pentecostais. Então pergunta a ela, por que você é pentecostal? Porque eu quero falar línguas. Não, meu irmão. Eita, Vitor. Entendeu? Daí é importante essa lição, né? Pra gente se aprofundar nesse tema, né? Tem gente assim que o camarada ele começa, tem camarada, olha, é incrível. Tem pessoas que chegam e falam assim, vai profetizar, profetiza por ele mesmo e no final fala assim, não toque no vaso. Porque é um desconhecimento. A própria palavra de Deus diz que um profetiza e o outro julga. Uhum. O que é julgar? É analisar aquela profecia. Porque nós temos o fator humano e o fator divino na profecia. Então, eu já tive uma experiência aí em Marabá mesmo, né? De uma pessoa que recebeu uma mensagem divina para fazer um chamado para a oração de alguém. E na hora ele quis enfeitar e ele acabou ficando numa situação difícil. Porque a pessoa veio, mas ele disse que era de um local, mas veio de outro. Sei. Tu tá entendendo? Então, são coisas que a gente precisa ter o pé no chão, entendeu? O sensacionismo está crescendo. Se eu não aprendo a defender minha fé, consequentemente, eu vou ser facilmente enrolado por aqueles que querem acabar com isso. Acontece muito, né, de muitas igrejas Assembleias de Deus não se vê mais a pregação de dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, não vê mais profecia. Se alguém profetiza, todo mundo acha estranho. Se alguém fala em línguas, todo mundo acha estranho. Então, assim, a gente tem que realmente preservar, né, a nossa doutrina. E como a gente já falou aí de batismo com o Espírito Santo, ainda dentro do tópico 2, né, que fala aqui da questão das línguas, eu gostaria que tu falasse agora sobre o batismo com o Espírito Santo. Quais são as principais evidências dessa doutrina na Bíblia? Então, o texto mater, né, o texto primário do batismo no Espírito Santo é o de Atos 2, certo? Que é quando estávamos reunidos, todos no mesmo lugar, orando unanimemente. Os destaques que eu faço a esse texto são os seguintes. Primeiro, nós temos que entender que aquele episódio do vento, veemente impetuoso, línguas repartidas com fogo, aquele episódio foi único e exclusivo de Atos 2. Amém até aí? Tanto que nós vamos ver outros batismos na Bíblia que não ocorreram de forma distinta ao de Atos 2. O movimento de Atos 2, ele marca a descida do Espírito Santo para ser residente na igreja. Então, teve aquele movimento todo do vento, das labaredas de fogo sendo vistas e as línguas repartidas. Quando nós vamos para Cornélio, nós vamos ver que Pedro estava pregando a palavra e eles estavam ouvindo, de hora para outra eles foram o quê? Batizados e começaram a falar outras línguas e profetizar. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Porque nós estamos falando de crentes vestidos com o Espírito Santo que estão sendo revestidos. Eles estão, basicamente, recebendo a plenitude do poder do Espírito Santo ou uma preparação espiritual para uma obra específica. Sim. Nós devemos entender que o próprio apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Então, nós vemos que o batismo no Espírito Santo
como evidência inicial as línguas estranhas, ele tem esse foco de revestir com poder uma igreja nascente para uma obra evangelística dura e difícil. Porque nós vemos no capítulo 2 a igreja recebendo o Espírito Santo. Mas eles ficaram em Jerusalém. 3 em Jerusalém, 4 em Jerusalém, 5 em Jerusalém, capítulo 6 em Jerusalém, capítulo 7 em Jerusalém. O que aconteceu no capítulo 8? Depois da morte de Estevão, no capítulo 7 de Atos, Saulo despejou uma perseguição contra os apóstolos, entendeu? E a igreja teve que se espalhar para cumprir a profecia que Cristo falou. Porque a profecia que Cristo falou foi o seguinte, ó. E recebereis a virtude do Espírito Santo, certo? E ser-me-eis testemunha em Jerusalém. Eles já estavam em Samaria. Quando eles foram espalhados, o texto diz que eles foram para Samaria e depois até os confins da terra. Essa é a promessa que Cristo fala em Lucas 24, no último capítulo do livro de Lucas e Atos capítulo 1. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder que tem como evidência inicial o falar noutras línguas. Aí entra um texto aqui, eu estou até com escrito aqui nas minhas mãos, do pastor Clayton Ivan Pomeroy, que ele define o seguinte: existem 2 expressões bíblicas para o falar noutras línguas. Seria a xenolalia e a glossolalia, ou glossolalia, certo? Então, não foi o pastor Clayton que falou essa definição, deixa eu só ver o nome aqui do pastor, rapidinho, foi o pastor Ezequiel Soares. Ele define o seguinte: a glossolalia, ou glossolalia, ela é traduzida por falar línguas. Glossolalia, ou lalenglossae, falar línguas, certo? E a xenolalia, ou xenolalia, que do grego é xenoslalen. Xenos quer dizer estrangeiro, lalen, línguas. Então, nós temos 2 expressões, línguas estrangeiras ou línguas estranhas, estranhos, o xenolalia. Só que o pastor Cleiton Ivan, ele fala o seguinte: a xenolalia, ela é vista na Bíblia, principalmente em Atos capítulo 2. Porque quando eles receberam do Deus o revestimento da parte de Deus, eles falavam outras línguas. E os estrangeiros que estavam lá ouviram aquele alvoroço e chegaram lá, porque era evento de Pentecostes, por isso que nós somos chamados de pentecostais, porque foi no dia do Pentecostes, das festas de Pentecostes, né? Que é aquela festa central das 7 festas dos israelitas. No dia de Pentecostes, eles chegaram lá e falaram: mas espera aí, como é que esse camarada é judeu e eu escuto ele glorificar a Deus na minha língua? Então, aquelas línguas ali é a xenolalia. Que nós já falamos a expressão, xeno de estranho, estrangeiro, e línguas, e lália de línguas. Então, aquelas línguas xenolalia. Só que o pastor Cleiton Ivan, ele fala também que existe o falar em línguas por parte da glossolalia, que ele faz uma afirmação dizendo que seria aquilo que Paulo falou da língua dos anjos, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Porém, é aquele detalhe. Existe outro pensador pentecostal que fala o seguinte, que a glossolalia é aquela língua que você recebe de edificação pessoal, mas que não tem caráter evangelístico. Como assim? É o batismo do Espírito Santo para edificação pessoal. Porém, a xenolalia é aquela que você recebe de caráter missionário. Quando você recebe de Deus uma capacitação em falar em uma língua estrangeira e é direcionado para pregar o evangelho naquele país. Eu tenho uma história de uma jovem, eu fui um pastor pregando uma vez, tem uma história de uma jovem que ela recebeu o batismo do Espírito Santo, começou a falar língua, aí alguém disse assim: a língua que ela está falando é o mandarim. Ela falou: ok, então me manda para o campo missionário na China. E ela foi. Entendeu? Mas essas afirmações requerem mais um estudo teológico profundo. Porém, respondo para finalizar a resposta à sua pergunta, o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder que tem como evidência inicial o falar em outras línguas.
sendo ela de caráter glossolálico, né, na expressão do texto, do termo, ou caráter xenolálico. No caso, a pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, ela fala em línguas, ela fala só naquele momento que ela recebe ou ela vai falar depois? E qual seria também a diferença da língua no batismo com o Espírito Santo e a língua como dom, variedade de línguas que é citada em Coríntios? Então vamos lá. A versão é o seguinte. Essa explicação, ela requer um pouco de tempo. Mas eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui para tentar falar para você. Então, veja. O sinal externo inicial, a evidência externa inicial do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Lógico que sabemos que existe muita coisa atrelada àquilo. Tá entendendo? Exemplo, o recebimento de um dom, capacitação do Espírito Santo, e aquelas coisas, enfim. Só que a evidência externa, externalizada ou imediata é o falar noutras línguas. Para que as pessoas digam, foi batizada no Espírito Santo. Até aí tudo bem. Só que esse batismo não é pontual, ele é contínuo. Porque as línguas estranhas, como fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, ela tem como caráter edificar a própria pessoa. O escritor da Bíblia Pentecostal, o Donald C. Stamps, né, e seus auxiliares, quando estavam comentando a Bíblia Pentecostal, ele fala que o momento, é como se fosse um momento onde o Espírito Santo se une ao nosso espírito em glorificação a Deus. Entendeu? O pensamento de Donald C. Stamps. Então, voltando para a questão dos dons. A parte do dom, certo? Ele tem também um aspecto mais voltado à igreja. Serviço da igreja. Vamos fazer aqui a pontuação do Donald C. Stamps para o assunto. Primeiro, o dom tem dois propósitos. O primeiro propósito é, quando ele é seguido de interpretação, ele transmite uma mensagem de edificação espiritual à igreja. Entendeu até aí? E também o outro propósito é, ele auxilia o crente, em determinados momentos, a se dirigir a Deus em sua devoção pessoal em oração, desde que haja entendimento. Por isso que é estranho, quando você chega para uma pessoa e fala assim, você falando em línguas estranhas para uma pessoa ali, você falou o quê? Eu disse, eu não sei. Sabe é Deus. Aí não tem edificação, né? Não tem finalidade. Entendeu, Hermes? Porque, assim, uma coisa é você tá aqui no culto público, pentecostal, acontece aquele derramamento de graça espiritual na igreja e alguns irmãos se alegram e falam línguas estranhas. Ele está recebendo edificação espiritual. Outra coisa é eu levantar aqui em línguas estranhas e lá onde você está, colocar a mão no seu ombro e começar a falar línguas estranhas assim, ó, para você. Eu nem te edifiquei e nem me edifiquei, porque eu não entendi o que eu fiz e tu não entendeu o que eu falei. Entendeu a perca de finalidade? Entendi. Então, basicamente, a distinção do dom para as línguas de evidência inicial seria essa. Porque como o dom é para a utilização daquilo que for útil, seguido de interpretação, eu consigo edificar você. Só que, geralmente, o dom de variedade de línguas, ele requer também atrelado o dom da interpretação dessas línguas. Senão, basicamente, ele vai ficar meio que na igreja ali, mas necessitando de um complemento de outro dom, entendeu? Entendi. Basicamente isso. No caso, e esse dom de variedade de línguas seguido de interpretação, ele também serve como uma demonstração de poder dentro da igreja, né? Que faz com que os crentes se fortaleçam, quem não é crente pode até passar a crer. Então, é bem interessante nesse sentido. Então, o dom ser usado, o dom de línguas é usado como edificação da igreja. E as línguas faladas ali no batismo com o Espírito Santo, edificação pessoal. Aí, no caso, no teu entendimento, o crente que é batizado com o Espírito Santo, ele continua recebendo não é uma repetição do batismo, né? Mas é algo contínuo na vida dele,
Até mesmo porque a palavra cheio do Espírito Santo traz muita ideia de algo contínuo, né? Do grego. Não é só um cheio no momento, né? Mas é um cheio contínuo. Então ele vai falar outras vezes, é nesse sentido, né? Isso, porque se ele tem um caráter de edificação pessoal, entendeu? Nós sabemos que a edificação não é plena. Quando estou dando aula, eu costumo dizer, ó, a vida espiritual é assim, ó, irmãos. Você já viu um videogame? Você começa com o personagem ali, ele está com a saúde plena, mas no começo do jogo ele tem que ficar renovando a saúde. Então, nós precisamos de edificação, transformação contínua do Espírito Santo. E tem outro caráter também da língua, que é um caráter evangelístico. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, fala o seguinte, ó, de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. É para mostrar a eles a distância que eles estão de Deus, entendeu? Aquela separação. Aí tem gente que fala, não, olha, não, quando tiver um não crente aqui, a igreja é bom que não fale. Não, irmãos. É para ele entender a distância que ele está. Lógico que você não vai fazer um negócio de doido, né? Como muita gente faz por aí. Tem que ser um negócio consciente. Certo. Tá, vamos para mais uma pergunta aqui. Assim, no tópico 1 da lição, tem um auxílio teológico, tá? Esse auxílio teológico, ele faz um comentário sobre 2 batismos. Um, que é soteriológico, inicia o crente no corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 13, que diz que todos foram batizados em um só Espírito, né? E um que é missiológico e capacita o crente para o serviço. Aí, no caso aqui, é Atos, né? No caso, eu fiz a citação aqui, deixa eu ver se eu coloquei certo. Atos 1:8, que é a promessa do batismo com o Espírito Santo para ter, no caso, a atuação no serviço, fazer a obra. Então tá, como que explica isso, né? Essa passagem de 1 Coríntios 12, 13, ela é usada pelos crentes mais tradicionais para dizer que todo crente é batizado com o Espírito Santo. Então, segundo eles, a doutrina pentecostal está errada porque ela afirma que vai ter um batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. Eles já dizem que não tem essa segunda bênção porque, de acordo com 1 Coríntios 12, 13, todo crente já foi batizado com o Espírito Santo. Então, como que explica isso aí? Qual é a explicação, né? Tudo bem que já tem aqui no auxílio teológico, né, mas está bem resumido, então eu gostaria que tu detalhasse mais essa questão. Então, vamos lá. A expressão utilizada por Paulo, certo? No versículo 13, porque todos nós fomos batizados em um Espírito. Certo? Então, relacionar esse termo com o batismo no Espírito Santo seria basicamente excluir o cessacionista do corpo de Cristo. Porque se o cessacionista ele não crer no batismo na língua como evidência inicial do batismo, não crer que falar em línguas, aquelas coisas todas que os dons cessaram, então, basicamente, ele não crê que existe mais o batismo no Espírito Santo idêntico ao de Atos 2. E se aquele existe a língua como evidência, então, peraí, então esse camarada aqui ele não está no corpo de Cristo. Mas, voltando aqui para ficar bem claro mesmo, não ser tão teológico nesse assunto. Esse texto, ele trata, basicamente, da regeneração recebida pelo Espírito Santo. Porque qual é o processo? O processo da salvação. Vou falar um pouco a questão de soteriologia. Não é Armínio, Calvino, não. Aqui é a soteriologia. A soteriologia que a Bíblia nos ensina é o seguinte: como é que funciona o processo da salvação do homem? O homem recebe a mensagem, a partir dali tem a fé, o arrependimento, conversão. Depois da conversão tem o quê? Regeneração e justificação. Esse processo de regeneração e justificação, ele insere o homem aonde? No corpo de Cristo, para ser participante do corpo de Cristo, participante das bênçãos inerentes ao corpo de Cristo. Então, todos nós, salvos em Cristo Jesus, que, assim como Coríntios fala, né, que confessamos a Cristo como Salvador e cremos que ele ressuscitou dos mortos, ou se com tua boca confessares ao Senhor Jesus,
e em teu coração credes que ele ressuscitou dos mortos. Eu não sei eu não lembro o texto de Coríntios agora, de Romanos agora, Acho tá? que é Romanos 10, 9, uma coisa assim. Romanos 10, 9, isso mesmo. Todos nós recebemos ali um certo tipo de batismo, que seria o quê? A transformação espiritual através do Espírito Santo. É a simbologia do lavar na pia no tabernáculo. Uhum, entendi. Lembra? Lavar na pia no tabernáculo, da purificação das mãos e dos pés dos sacerdotes, aquelas coisas todas. Então, para eles poderem participar do sacrifício, antes eles têm que fazer o quê? Lavar suas mãos, lavar Lavar. os seus pés. Então, esse Uhum. batismo refere-se à questão da regeneração, onde, depois de regenerados pelo Espírito, nós somos inseridos, ou seja, a santificação posicional, né? Posicionados dentro do corpo de Cristo. Uhum. Após isso, nós recebemos a bênção do batismo com no Espírito Santo. As pessoas falam com, mas no Espírito Santo. Como assim, irmão Vitor? A pessoa que já está salva, ela recebe um revestimento de poder para fazer aquilo que Cristo mandou, ser testemunha, Uhum. que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, como você falou aí. Então, esse revestimento de poder, como bênção adicional, dom adicional do Espírito Santo, ele refere-se à obra missiológica, né, ou missionária, que todo cristão tem na terra. É porque as pessoas falam assim, ó, não, o batismo no Espírito Santo é apenas para aqueles que vão para o campo missionário. Então, Everson foi batizado no Espírito Santo, ok, Everson, acabou tua vida aí no Pará, tu vai para a China, tu vai para Portugal. Não, todo cristão tem um caráter missionário ou missiológico por natureza. Porque o Uhum. texto de Marcos, capítulo 16, 15, ele não fica restrito apenas aos missionários, aos enviados, mas sim a toda a igreja. Então, esse revestimento de poder, ele veio para que a pessoa fosse testemunha de Cristo. Aí, veja, para nós entendermos que esse aspecto não é só transcultural, internacional, internacional ou dentro do próprio país, né? Você vê, a expressão de Cristo utiliza é o seguinte: revestimento de poder e ser minhas testemunha primeiro aonde? Em Em Jerusalém. Jerusalém. E Jerusalém era onde? Onde eles estavam, Uhum. em casa. Depois você vai para o resto do mundo. Mas você tem que ser testemunha também em casa. Já imaginou o Brasil? Missionários, todo mundo no Brasil mandando missionário para todo canto do país e não tem um processo evangelístico dentro do próprio país? O que é que ia acontecer com o Brasil? É. Entendeu? Então, a esse batismo, o revestimento de poder, está intrinsecamente ligado à obra da evangelização. Então, basicamente, a distinção é essa. Um é a atuação do Espírito Santo na regeneração, como todos recebem ali, ou a trabalhar do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo dentro, sim, e a habitação do Espírito Santo. E a outra é o revestimento que esse Espírito Santo derrama para que a pessoa seja capacitada a ser testemunha de Cristo. Basicamente, isso aí, Everson. Ah, entendi perfeitamente. Então, assim, né, de certa forma, todo crente pode receber esse revestimento, né? Então, isso está disponível para todos. Amém. Então, Vitor, para encerrar, fala um pouco aí da importância da hermenêutica pentecostal para a igreja atual, e indica material, livro, o que você puder indicar aí para que os irmãos possam se aprofundar nesse assunto. Graças a Deus chegamos ao final e aqui eu tenho algumas considerações importantes, certo? Eu estou aqui com uma revista, irmãos, aqui ó, revista Obreiro Aprovado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Ali. para tu. E essa Uhum. revista aqui, ela fala sobre hermenêutica pentecostal. Interessante. Nela tem uma entrevista com um dos autores pentecostais mais conhecidos do mundo, Robert Menzies. Hum, Robert Menzies é o escritor desse livro aqui, ó. Cadê?
Pentecostes. Essa história é a nossa história. Uhum. Pela CPAD. Entendeu? Tá tendo print, hein? Não, tu pode deixar aí para o pessoal ver aí. Essa história é a nossa história, não da... Essa história é a nossa história. Robert Mendes. Ele falou o seguinte. A pergunta, pastor Silas Daniel, certo? Que é outra referência, ele escreveu este livro aqui. Não foi esse livro, não. Foi outro pastor. Pastor Silas Daniel, entrevistando ele, faz o seguinte. Ó. Pergunta. Um dos temas mais disputados no ambiente teológico pentecostal é a hermenêutica pentecostal. A maioria dos teólogos pentecostais, incluindo você, adotou uma hermenêutica que permanece fiel aos métodos tradicionais de interpretação da Bíblia, mas enriquecendo-os com o uso de algumas ferramentas de crítica redacional e narratologia. Outros, porém, foram seduzidos pela ideia de adotar princípios de crítica literária pós-moderna. Em 93, você teve um debate com Timothy Cargill sobre isso. Quais são os perigos dessa proposta que foi adotada por Kenneth Eixas e outros? Vamos lá. Como é que o pentecostal interpreta a Bíblia? O pentecostal interpreta a Bíblia focado em duas bases principais. No autor do texto e no texto. Quando falamos do autor do texto, nós entendemos quem? Nós temos ali um homem inspirado por Deus, pelo Espírito Santo e por Deus, para escrever algo que Deus desejava transmitir, que é a inspiração do Espírito Santo nos escritores originais. E no texto, nós entendemos que precisamos entender o que aquele homem inspirado por Deus, através do Espírito Santo, quis escrever no contexto que ele estava. Então, basicamente, a maioria dos pentecostais utiliza aquele método histórico-gramatical ou literário para interpretar as Sagradas Escrituras, método literal, né? Lógico, respeitando ali os símbolos, figuras de linguagem. Para a gente entender o contexto, o que é que estava acontecendo, e a partir dali fazer uma interpretação para os nossos dias. Só que o que acontece é o seguinte, hoje em dia, existe também um desvio, que o Robert Menzies fala aqui. Mas hoje em dia, algumas pessoas estão convertendo a interpretação focado no autor e no texto para o leitor e no texto. Como assim? É interpretar a Bíblia atendendo os caráteres dos leitores que não foram inspirados por Deus para manipular os textos para fazer aquilo que nós desejamos. Aí entra a questão da Bíblia inclusiva e entre outros aspectos quanto a isso. Então, a importância da hermenêutica pentecostal, o pensamento pentecostal, é entender que nós entendemos e acreditamos na inspiração plenária das Escrituras, e a partir daí nós interpretamos as Escrituras a partir de um método literal, entendendo que o que o Espírito Santo, tentando entender o que o Espírito Santo quis passar através do autor e qual contexto, para qual contexto o autor ele explicava. E dentro desses aspectos, nós entendemos que existe um caráter carismático em Lucas Atos que nos encaminham para uma obra evangelizadora. É tanto que a característica de uma igreja pentecostal, Everson, é ser uma igreja evangelizadora. Se essa igreja não tem obra evangelizadora, ela não pode ser chamada de igreja pentecostal. Verdade. Entendeu? Ah, mas ela fala em línguas. Ah, mas o povo roda, mas o povo carrega o banco nas cabeças, mas o povo grita, mas o povo fala 10 minutos de línguas estranhas. Tá, evangeliza? Não, então não é pentecostal. Entendi. É tanto que uma vez eu fazendo um estudo sobre a teologia pentecostal, nós temos aquele grito de guerra, podemos assim dizer, né? Aquele texto que representa Jesus cura, salva, batiza e leva para o céu. Cura, dons, salva, evangelismo, batiza, revestimento de poder e leva para o céu, arrebatamento. Então, se uma igreja não atende esses 4 fatores, varão, é uma coisa errada aí. Não. Mas vamos lá para a gente encerrar, porque a gente já está quase chegando 1 hora aí de entrevista.
Nós temos alguns materiais aqui, entendeu, Emerson? O primeiro deles é a Bíblia Pentecostal, entendeu? Uhum, Todo cristão pentecostal que se preze deveria ler essa Bíblia. E uhum, quando eu falo ler a Bíblia, não é ler o rodapé da Bíblia, é ler a Bíblia. Essa Bíblia tem estudos específicos do pentecostalismo e afins. E temos alguns livros, o próprio livro do Robert Menzies, Pentecostes, essa uhum. história é a nossa história. Deixa eu pegar outros livros aqui, ó. Tem esse livro aqui, ó, Revestidos de Poder, Gutierrez Siqueira. Muito bom esse livro. Uhum. Próximo, O Espírito e a Tá. Palavra, de Gutierrez Siqueira. Bom também. Top. Temos o Pentecostalismo e Pós-Modernidade, de César Moisés de Andrade. Está aqui Uhum. atrás, mas vai demorar muito para eu pegar esse livro. Temos o livro O Pentecostalismo, de Roberto dos Santos. Outro livro top, top, top para você ler. Aí a pessoa pode dizer, mas irmão Vitor, eu não tenho dinheiro para estar comprando um livro de 40, 50 reais, 60. A Bíblia Pentecostal está acima de 100 reais. R$ 9,95. Revista Uhum. Obreiro aprovado. Hermenêutica Pentecostal. R$ 9,95. Essa Revista revista Obreiro, acha no site da CPAD? você colocar no Mercado Livre acha. Ah, tá. Outra revista, Obreiro aprovado, Glossolário, R$ Hum, 9,95. interessante. Entendeu? Então, ó, nessa revista aqui, ó, essa daqui, ó, os temas que tem: natureza das línguas, glossolalia e xenolalia, línguas como evidência do batismo no Espírito Santo, dom de variedade de línguas e línguas como parte do culto. Nessa daqui, ó. Qual é o ano dela? É o mês dela? Tem aí? Ano 44, número 91. Ano 44, número 91. O outro é ano 44, número 92. Fala assim, ó, os pentecostais e os métodos de interpretação da Bíblia. História da hermenêutica pentecostal, os pentecostais e a hermenêutica pós-moderna, a estrutura da hermenêutica pentecostal, hermenêutica e a pregação pentecostal. Então, são temas teológicos que são riquíssimos, riquíssimos. É o mesmo conteúdo de um livro numa revista por R$ 9,95. Entendeu? Temos além dos livros de apoio. O próprio pastor José Gonçalves, né, os comentaristas da lição, ele está escrevendo um livro sobre a questão dos traços pentecostais na história. Então, basicamente, seriam essas as minhas indicações aí, Emerson. Amém, amém. Obrigado, Vitor. Só uma observação, né? A gente falou aqui dos cessacionistas, igrejas tradicionais, a gente não está criticando, né, falando mal, até mesmo o próprio pastor José Gonçalves, aqui na biografia que tem no livro de apoio, né, fala aqui que a pós-graduação dele foi na Igreja Batista, né, foi no Seminário Batista. Né? Então aqui ele coloca, né, na Faculdade Batista do Paraná, que é a FABAPA. Então ele fez especialização, mestrado lá. Então a gente não está também assim dizendo que eles não são crentes e que eles não acreditam no Espírito Santo, né? Então a gente tem que ter esse respeito aí. E eu vou entrar com o meu projeto para fazer o mestrado lá também, tá? Ah, vai fazer lá? Pois é, eu comecei a fazer o mestrado lá, não sei se eu te falei na época, eu fiz um semestre, só que aí eu acabei desistindo por causa deu incompatibilidade de horário com o meu trabalho, entende? Porque tem que ir para lá passar 3 semanas lá, entende? Então, não sei se eles mudaram isso, mas tinha que ir para lá passar 3 semanas, 2 vezes ao ano. Aí complicou para mim. E tem também a questão financeira, né, que acaba sendo o cara tem que se organizar, porque não é só a mensalidade. Quando tu vai para lá, tem a passagem, tem a hospedagem, tem a alimentação. Então, tudo isso tem que entrar na conta. Mas vale muito a pena. Então, assim, de forma geral, você que nos acompanhou até aqui, né, nessa aula, eu acredito que você tenha compreendido o que é o movimento pentecostal, quais são, né, os principais pilares do movimento pentecostal e que nós temos que preservar isso e incentivar na igreja. Então, você que é professor de EBD, incentive os seus alunos a buscarem o revestimento do alto, os dons do Espírito, falar em línguas, profecia. Então, assim, faça com que eles busquem isso, que busquem oração, em jejum,
que haja um movimento dentro da sua classe da EBD que possa se espalhar por toda a igreja. Então, o objetivo é esse. Não adianta nada você chegar lá na sua classe, ministra isso, termina, vamos para casa, acabou. Não. Faça algo a mais, vá além. Campanha de oração, tenta fazer, né, com que haja um envolvimento prático dos alunos como um todo no assunto ministrado. Então, essa é a minha consideração final. Vou passar para o Vitor fazer também a consideração final e a gente encerra aí. Lembrando que a hermenêutica pentecostal, a doutrina pentecostal, ela não é loucura nem histeria, como muitos falam. Ela tem fundamentos bíblicos sólidos e que necessitam ser repassados. Todo cristão pentecostal, você, professor da escola dominical, tem uma missão, que é ensinar os seus alunos a defenderem aquilo que acredita. E você, cristão pentecostal, tem uma missão, é aprender a defender aquilo que você acredita. Lógico que não podemos ser exaustivos, aprofundar tanto, senão os vídeos de aqui, já estamos em 1 hora de vídeo e ia passar 10. Tenta fazer uma vigília aqui de vídeo. Mas são temas relevantes que precisam ser estudados. E qualquer coisa, você tem o canal do EBD em Foco, que tem muitos vídeos. Tem o portal do EBD em Foco, tem o nosso WhatsApp, se você quiser fazer perguntas, se você quiser conhecer o material. Tem os subsídios que nós postamos semanalmente. Mas também tome tempo com o assunto. Quem fala essa expressão é o pastor Ciro Santos de Bode. Tome tempo com o assunto, estude, busque, porque você necessita aprender a defender sua fé. E a hermenêutica pentecostal ela é relevante para a história da igreja, certo? Ela é importante para a história da igreja e ela tem um caráter evangelístico. A obra evangelística ela anda de mãos dadas com a hermenêutica pentecostal. Não dizendo que não anda com as demais, mas a característica primaz do pentecostalismo não é falar em línguas, mas sim ser capacitado e revestido de poder para pregar a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe, Eberson. Só abrindo aqui um espaço aqui, eu sei que o tema é pentecostalismo. Brevemente, tá? Eu vou estar lançando um livro sobre arrebatamento pré-tribulacional dentro da perspectiva bíblica. Nós já temos o nosso livro aí, que é o Fim dos Tempos, tá bom? Então, sou grato a Deus, porque o primeiro livro foi com vocês, o próximo está sendo sozinho, quem sabe mais à frente a gente não escreve mais livros juntos para a glória de Deus, tá bom? E eu lembro que quando a gente começou em 2017, né, a gente estava caminhando ainda na fé, hoje bacharel em teologia, escrevendo livro, e Deus vai nos dando a oportunidade de conhecer pessoas que nos fazem crescer. Tá bom? Deus abençoe, Emerson, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Vitor. Então, obrigado a você que assistiu até aqui. Que Deus abençoe grandemente sua vida. E a gente se vê na próxima aula. Paz do Senhor.